A equipe médica não conseguiu salvar a filha do milionário que desmaiou durante a sua festa, mas a mansão dos Almeida estava esplendorosa para celebrar um evento especial, o 20º aniversário de Beatriz Almeida, a filha única de Miguel, um magnata das telecomunicações. A vila estava repleta de convidados sofisticados e o ambiente estava iluminado por uma atmosfera de alegria e celebração. A música animada e as risadas preenchiam o ar enquanto os convidados desfrutavam de uma noite de luxo e diversão. Beatriz, com seus longos cabelos lisos caindo sobre os ombros, estava radiante. Seus olhos brilhavam com uma felicidade contagiante enquanto ela interagia com amigos e familiares. Aos 20 anos, Beatriz era a imagem da vitalidade e da esperança, e sua festa estava sendo a grande celebração que todos esperavam. No entanto, no auge da festa, Beatriz começou a sentir um desconforto inesperado. Uma sensação estranha e crescente de mal-estar tomou conta dela. Um frio súbito percorreu seu corpo e uma dor intensa, como se algo estivesse se rompendo em sua cabeça, começou a aumentar. Ela tentou ignorar, acreditando que era apenas um mal-estar passageiro. No entanto, a dor e a confusão começaram a se intensificar. Beatriz, agora com dificuldade para se manter em pé, decidiu se afastar da multidão. Ela procurou um canto mais tranquilo, mas logo perdeu o equilíbrio e caiu no chão. O pânico tomou conta dos convidados e gritos de desespero ecoaram pela mansão. A equipe médica de emergência foi acionada imediatamente. Beatriz foi transportada de urgência para o hospital, com Miguel ao seu lado. O pai, em estado de choque, estava devastado enquanto assistia à luta desesperada dos médicos para salvar sua filha. O contraste entre a festa vibrante e a cena angustiante na ambulância era dolorosamente óbvio. No hospital, Mateus, um velho amigo de Miguel e chefe da equipe médica, estava liderando a batalha para salvar Beatriz. Mateus sentia um peso enorme sobre seus ombros, pois não apenas conhecia Miguel, mas também conhecia Beatriz e sua família. Ele estava completamente comprometido em fazer tudo o que fosse possível para salvar a vida dela. Mas, apesar de todos os esforços, o pior dos temores se concretizou. Beatriz foi declarada morta. A causa da morte foi inicialmente suspeita de um aneurisma cerebral, uma condição que até então havia permanecido desconhecida. O diagnóstico repentino e devastador deixou Miguel em um estado de negação e sofrimento. Enquanto a equipe médica tentava lidar com a perda, Mateus, com o coração pesado e uma sensação de fracasso, abordou Miguel. Ele tentou explicar a importância de cumprir o desejo de Beatriz de se tornar uma doadora de órgãos, registrado na banca de doadores. Miguel, ainda em choque e devastado pela perda de sua filha, não conseguia aceitar a ideia de que o corpo dela seria usado para a doação. Mateus, com um olhar de compaixão e um peso de culpa visível, tentou explicar a importância do desejo de Beatriz. Miguel, eu entendo que isso é muito difícil, mas Beatriz expressou claramente seu desejo de ajudar outras pessoas. Ela queria que sua morte não fosse em vão. Como seu amigo e médico responsável, estou aqui para garantir que isso seja feito com o máximo respeito e cuidado. A discussão foi exaustiva e emocional. Miguel, tomado pela dor e pela sensação de traição, lutou contra a ideia de ver o corpo de sua filha profanado pelos procedimentos médicos. Ele se envolveu em uma acalorada discussão com Mateus, que tentou explicar que, como Beatriz era maior de idade e havia registrado seu desejo, a equipe estava obrigada a respeitar sua vontade. Mateus sentia profundamente o peso de não ter conseguido salvar Beatriz, e suas palavras eram carregadas de um lamento sincero. Apesar da insistência de Miguel e da sua revolta, a decisão foi inevitável. Com o coração pesado, Miguel teve que aceitar a realidade dolorosa.
ele voltou para casa, onde a mansão, que havia sido um local de celebração, agora parecia um vasto deserto. O vazio na casa refletia o vazio no coração de Miguel. A perda de Beatriz, sua única filha, e o fato de ter acontecido no dia do seu aniversário tornaram a dor ainda mais insuportável. Miguel caminhava pela mansão em silêncio, as memórias da festa e o riso da filha. Agora, uma lembrança cruel e distante. A tragédia de perder Beatriz no dia que deveria celebrar sua vida intensificava sua dor. A casa, agora silenciosa, parecia ecoar a ausência de Beatriz e Miguel se afunda em sua tristeza, tentando encontrar um sentido em meio à perda devastadora. Miguel sempre foi um homem determinado. Beatriz chegou em sua vida como um presente de Deus, quando ele já passara dos 45 anos. O nascimento dela foi um raio de luz em meio a uma existência marcada por tragédias e desafios que moldaram sua personalidade. Apesar da fortuna e do sucesso, a vida de Miguel não foi fácil. As tragédias que enfrentou, incluindo a morte prematura de sua esposa Lorena em um trágico acidente de carro, deixaram cicatrizes profundas. Lorena, que partiu poucos anos após o nascimento de Beatriz, havia sido a âncora emocional de Miguel. Sua perda foi um golpe devastador. Com o tempo, Miguel construiu uma fachada de força inabalável, mas por dentro era um homem de grande sensibilidade e emoção, assim como sua falecida esposa. A dor era algo com o qual ele estava familiarizado, e as feridas não cicatrizadas de sua vida se manifestavam em uma tristeza constante. Miguel mantinha poucos laços com os parentes. Ele os via como mesquinhos e oportunistas. Para ele, eles pareciam estar ao seu redor apenas por interesse na sua herança. As únicas ocasiões em que demonstravam preocupação genuína eram quando ele estava doente, o que apenas aumentava sua certeza de que estavam mais interessados em seu estado de saúde em relação à herança do que em sua real condição. O testamento que ele redigira há muito tempo já previa que, sem descendentes diretos, todo o seu patrimônio seria destinado à caridade. Portanto, com seus parentes, Miguel mantinha um relacionamento frio e distante. Na verdade, ele era um homem muito solitário. O único com quem havia construído uma relação de confiança, respeito e afeto era o primário do hospital, Mateus, o mesmo amigo que havia dado a notícia de que Beatriz era uma doadora de órgãos. Miguel se atormentava com a ideia de que sua filha, uma jovem vibrante e cheia de vida, seria agora sujeita a um procedimento tão cruel. Pensar que o corpo dela seria tratado como o de um animal no matadouro era insuportável. As noites se transformaram em uma tortura interminável de insônia e angústia. A dor da perda de Beatriz era esmagadora, e Miguel lutava para suportar a tristeza e o desespero que o consumiam. A casa, que antes era cheia de vida e alegria, agora era um lugar de silêncio e desolação. Miguel passava os dias imerso em seus pensamentos, tentando encontrar algum sentido em meio à perda devastadora. Cada canto da mansão parecia carregar uma lembrança dolorosa de Beatriz. Ele se sentia perdido, sem saber como enfrentar a realidade de sua vida sem a filha amada. O relacionamento com Mateus, apesar de tudo, oferecia algum alívio. Conversas com o médico ajudavam a acalmar um pouco sua mente perturbada, mas a dor era constante e cruel. Miguel sentia-se paralisado pela tristeza, incapaz de encontrar conforto ou paz em meio ao luto avassalador. O peso da perda era tão grande que ele temia não conseguir suportar o sofrimento. Assim, o mundo de Miguel, que antes era repleto de sonhos e esperanças, se transformou em um vasto deserto de dor e solidão. A cada dia que passa, ele luta para lidar com a realidade de que sua filha não está mais com ele, enquanto a memória de Beatriz continua a assombrá-lo. Um dia, de forma inesperada, Mateus decidiu visitar Miguel.
Mateus, um homem de cerca de 60 anos, era de aparência muito cuidada e estava em ótima forma física. Seus cabelos brancos lhe conferiam um aspecto de homem vivido e sábio. O médico, com uma expressão de preocupação genuína, procurou Miguel para saber como ele estava, oferecendo o suporte de um amigo em um momento tão doloroso. Miguel ficou surpreso, mas agradavelmente tocado pela visita. Era raro receber visitas de amigos, especialmente em uma situação tão delicada, e Mateus estava lá não apenas como médico, mas como alguém que realmente se importava. "Como você está, Miguel?" perguntou Mateus, ao entrar na casa silenciosa e sombria. "Como eu posso estar?" respondeu Miguel, com uma tristeza profunda na voz. "Minha filha se foi. Não sei como continuar sem ela." Mateus o olhou com empatia, e os dois se sentaram na sala de estar, onde a atmosfera ainda carregava a tristeza pela perda de Beatriz. A conversa começou de maneira informal, mas rapidamente se voltou para o assunto doloroso. "Eu sei que a dor é insuportável", disse Mateus, tentando encontrar as palavras certas. "Mas você precisa saber que Beatriz fez algo realmente extraordinário. Ela era uma doadora de órgãos, e sua generosidade salvou outras vidas." Miguel olhou para Mateus, os olhos cheios de lágrimas. "Salvou outras vidas?" repetiu Miguel, incrédulo. "Como posso pensar nisso quando tudo o que eu quero é que ela esteja aqui comigo?" Mateus suspirou, procurando as palavras certas para confortar o amigo. "Eu entendo o que você está passando, Miguel. Eu também sou pai, e a dor de perder um filho é inimaginável. Mas você precisa considerar o impacto positivo que o gesto de Beatriz teve. Eu já vi muitos pacientes morrerem na mesa de operações, pessoas que poderiam ter uma chance a mais se tivessem recebido órgãos de pessoas saudáveis." Miguel balançou a cabeça, ainda lutando para aceitar a situação. "Então, minha filha", começou ele, a voz tremendo. "Meu Deus, Mateus, eu não posso suportar a ideia de que ela foi despedaçada para ajudar outras pessoas." Mateus colocou a mão no ombro de Miguel, oferecendo um gesto de conforto. "Eu sei que isso é difícil de aceitar, Miguel. Mas pense em como Beatriz escolheu ajudar os outros mesmo após sua morte. Ela fez um ato de bondade que vai além da compreensão. Os órgãos dela deram a essas pessoas uma nova chance de vida. Você pode não ver isso agora, mas espero que possa encontrar algum consolo na ideia de que a vida dela fez a diferença para muitos outros." Miguel fechou os olhos, as palavras de Mateus ressoando em sua mente. Ele começou a refletir sobre o que significava o sacrifício de Beatriz. A ideia de que sua filha havia contribuído para salvar vidas de outras pessoas era um pensamento que mexia com sua alma. "Não sei se consigo ver isso como um consolo", admitiu Miguel, a voz fraca. "Mas talvez você esteja certo. Talvez o legado dela não seja apenas a dor que estou sentindo, mas também a esperança que ela trouxe para outras vidas." Mateus sorriu tristemente, percebendo que suas palavras haviam começado a fazer efeito. "Isso mesmo, Miguel. Eu sei que a dor não desaparece de repente, mas a generosidade de Beatriz é algo que pode inspirar outros a fazer o bem. Ela deixou um legado que vai além da sua morte." Após a partida de Mateus, Miguel ficou sozinho com seus pensamentos. As palavras do amigo reverberaram em sua mente e começaram a fazer efeito. A perspectiva de Mateus, embora dolorosa, trouxe uma nova dimensão à sua dor. Ele começou a refletir sobre o que realmente significava a generosidade de Beatriz. A ideia de que sua filha havia contribuído para salvar vidas de outras pessoas ofereceu uma pequena fonte de consolo. Miguel se deitou na cama, o olhar perdido no teto. A dor ainda estava presente, mas agora ele via a perda de Beatriz sob uma nova luz. O sacrifício dela, embora insuportável, tinha um propósito maior. Era uma forma de transformar a tragédia
em algo que pudesse beneficiar outros. A reflexão trouxe uma sensação de serenidade dolorosa, um tipo de paz que não poderia apagar a perda, mas ofereceu uma pequena fonte de consolo. A visita de Mateus e suas palavras profundamente sinceras marcaram um ponto de inflexão para Miguel. Ele ainda estava imerso no luto, mas agora começava a entender que o gesto de Beatriz, por mais doloroso que fosse, deixou um legado de esperança e vida. Essa nova perspectiva ofereceu a Miguel uma forma de começar a enfrentar sua dor e, talvez, encontrar uma forma de honrar a memória de sua filha de uma maneira que fosse significativa para os outros. Miguel não conseguiu dormir durante a noite. A dor pela perda da filha ainda era esmagadora. E apesar dos dias terem passado desde a sua morte, o vazio parecia apenas aumentar. Ele se revirou na cama, perdido em pensamentos, sem encontrar conforto. O luto parecia consumir cada parte de seu ser. E ele se perguntou se algum dia encontraria paz. Ao amanhecer, Miguel decidiu que não podia continuar assim. Ele precisava encontrar uma forma de lidar com a situação e começou o dia com uma nova determinação. Vestiu-se e foi para o escritório, um lugar que, embora fosse a sede de seu sucesso, agora parecia um refúgio do qual ele precisava para buscar alguma normalidade. No escritório, o trabalho não conseguiu desviar sua mente da recente conversa com Mateus. As palavras do médico ecoavam em sua cabeça. Miguel decidiu fazer uma ligação para Mateus, determinado a entender melhor o legado de sua filha. Após alguns toques, Mateus atendeu. Olá, Miguel, como posso ajudá-lo hoje? Mateus, preciso saber mais sobre o que aconteceu com os órgãos de Beatriz, disse Miguel, a voz carregada de uma urgência contida. Eu sei que a lei proíbe a divulgação das identidades, mas pelo menos poderia me informar quais órgãos foram doados. Mateus hesitou por um momento, ciente das restrições legais e éticas, mas vendo a dor genuína em Miguel, decidiu fornecer a informação que podia. Miguel, a lei é muito clara sobre a confidencialidade. Não posso fornecer os nomes dos recebedores, pois isso violaria as normas éticas e legais. No entanto, posso lhe informar sobre quais órgãos foram doados. Miguel ouviu atentamente. Beatriz doou o coração, os 2 rins, o fígado e os pulmões. Esses órgãos foram destinados a pacientes que estavam em condições críticas e necessitavam desesperadamente de um transplante. Eu entendo, respondeu Miguel com um misto de gratidão e frustração. Obrigado, Mateus. Desconectando o telefone, Miguel sentiu um turbilhão de emoções. As palavras de Mateus continuaram a reverberar em sua mente, mas agora havia uma nova determinação. Ele sabia que sua riqueza poderia ser um recurso poderoso. Decidiu que precisava descobrir mais sobre as pessoas que Beatriz ajudou. O milionário entrou em contato com um detetive particular de renome, conhecido por sua discrição e eficácia. Explicou a situação e ofereceu uma compensação muito generosa para garantir que o detetive encontrasse as informações que procurava. O detetive, com o acesso facilitado pelas influências e recursos de Miguel, aceitou o desafio. Nos dias seguintes, o detetive, com acesso a informações privilegiadas e uma rede de contatos vasta, conseguiu obter as informações necessárias de forma relativamente rápida. A busca foi complexa, mas a determinação de Miguel e o recurso financeiro à sua disposição permitiram que o processo avançasse com velocidade. Miguel aguardou ansiosamente as atualizações do detetive, enquanto o peso da perda de Beatriz ainda recaía sobre ele. A busca pela identidade das pessoas que Beatriz ajudou tornou-se uma obsessão, uma forma de encontrar algum sentido na tragédia e, talvez, alguma forma de paz. Miguel se encontrou secretamente em um estacionamento com o detetive. O investigador, um homem discreto e profissional, entregou-lhe uma lista de 5 pessoas, completa com nome, sobrenome e endereço. Miguel notou imediatamente
a meticulosidade do trabalho realizado. Para cada um dos nomes, o detetive havia criado uma ficha detalhada com todas as informações clínicas dos pacientes, além de uma breve descrição de suas vidas, incluindo hábitos, parentes e amigos. O detetive havia feito um trabalho excelente, proporcional ao generoso pagamento que recebera. Miguel, ao observar aquelas fichas, sentiu uma mistura estranha de emoções. Por um lado, a dor pela perda de Beatriz ainda o dominava. Por outro, a curiosidade e o desejo de descobrir como o sacrifício de sua amada filha havia dado nova vida a essas pessoas. Astuto como sempre, Miguel decidiu contatar por telefone todas as pessoas presentes na lista. Fingiu ser um funcionário do Centro Nacional de Transplantes, usando um tom profissional e reconfortante. Disse que desejava marcar uma consulta para avaliar a situação pós-transplante. Cada chamada o aproximava um pouco mais de entender o impacto do gesto de Beatriz. Alô? Falo com o Sr. João? Aqui é o Miguel, do Centro Nacional de Transplantes. Gostaria de marcar uma consulta para discutir a sua situação pós-transplante. Do outro lado da linha, João respondeu com um tom misto de surpresa e gratidão. Ah, sim, claro. Quando seria conveniente para você? Miguel sorriu ligeiramente, satisfeito com a resposta positiva. Amanhã de manhã às 10 horas está bom para você? Sim, está ótimo. Nos vemos amanhã. Cada chamada seguiu o mesmo roteiro. Miguel planejou os encontros com precisão, sentindo uma mistura de ansiedade e esperança. Ele sabia que estava prestes a embarcar em uma jornada emocional que poderia mudar para sempre sua percepção da dor e da perda. Finalmente, com todos os encontros marcados, Miguel se permitiu um momento para refletir. Olhou pela janela de seu escritório, pensando em Beatriz. Sua amada filha, mesmo na morte, continuava a influenciar a vida de muitas pessoas. Esse pensamento lhe trouxe um certo alívio, uma pequena paz em meio ao seu sofrimento. Com o coração pesado, mas determinado, Miguel se preparou para os dias seguintes, pronto para encontrar aqueles que receberam o presente mais precioso de sua amada filha. Miguel tinha estudado atentamente todas as fichas das 5 pessoas que iria encontrar. O primeiro da lista era João, um homem de 40 anos que havia recebido o fígado de Beatriz. João vivia em um bairro modesto, mas bem cuidado. Miguel estacionou o carro e respirou fundo antes de tocar a campainha. João abriu a porta com um sorriso acolhedor. Era um homem de aparência simples, mas com um brilho nos olhos que demonstrava gratidão e esperança. Senhor João da Silva? Perguntou Miguel. Sim, sou eu. O senhor é do Centro Nacional de Transplantes, certo? Respondeu João. Exatamente. Posso entrar? Perguntou Miguel. Claro, por favor, entre, disse João, abrindo a porta. Dentro da casa, João ofereceu uma cadeira a Miguel, que se sentou. A sala era decorada com fotos de família e lembranças de momentos felizes, uma clara demonstração de que João valorizava sua vida e seus entes queridos. Como você está se sentindo após o transplante? Perguntou Miguel, tentando manter um tom profissional, mas sentindo a carga emocional da situação. Para ser honesto, nunca me senti tão bem. Antes do transplante, minha vida era um inferno. Eu tinha cirrose hepática avançada e estava na lista de espera há mais de 2 anos, começou João, com os olhos cheios de lágrimas. Miguel assentiu, incentivando-o a continuar. E como foi esse período de espera para você? Foi desesperador. Cada dia era uma luta. Eu sabia que meu tempo estava se esgotando, e a cada ligação que eu recebia, meu coração disparava, esperando que fosse a notícia de um fígado compatível, explicou João, sua voz tremendo ao lembrar da angústia. E quando você recebeu a notícia? Perguntou Miguel com um nó na garganta. Eu não conseguia acreditar. Era como se um milagre tivesse acontecido. No hospital, os médicos me disseram
que eu tinha uma chance de vida e eu me agarrei a isso com todas as minhas forças, disse João, sorrindo. Graças a esse transplante, eu estou aqui hoje, podendo aproveitar cada momento com minha família. Miguel sentiu uma mistura de tristeza e alívio. Você sabe quem foi o doador? Perguntou cuidadosamente. Não, eu não sei. Só sei que foi alguém muito generoso e todos os dias eu rezo por essa pessoa e sua família. Eu não sei como agradecer adequadamente por esse presente de vida, respondeu João com sinceridade. Miguel sorriu, mesmo com o coração apertado. Tenho certeza de que seu doador ficaria muito feliz em saber que você está bem. João agradeceu mais uma vez e Miguel se despediu, sentindo o peso das emoções se acumularem. Ao sair da casa, ele se permitiu uma breve pausa, olhando para o céu e pensando em Beatriz. A dor de sua perda era imensa, mas saber que ela havia salvado vidas trazia um consolo inesperado. Enquanto se dirigia ao carro, Miguel sabia que essa era apenas a primeira de muitas visitas emocionais, mas estava determinado a continuar, honrando a memória de sua filha e entendendo o impacto de sua generosidade. O próximo da lista de Miguel era Rafael, um garoto de apenas 12 anos que vivia em outro estado e havia recebido um dos rins de Beatriz. Miguel decidiu fazer a viagem de carro, aproveitando o tempo na estrada para refletir sobre tudo o que havia acontecido e sobre as vidas que sua filha havia tocado. Quando finalmente chegou ao endereço, foi recebido por uma cena tocante. Rafael estava brincando no quintal, cheio de energia e vida. Os pais de Rafael, ao verem Miguel se aproximar, correram para cumprimentá-lo. Bom dia, o senhor é o representante do Centro Nacional de Transplantes? Perguntou o pai de Rafael, com um sorriso caloroso. Sim, sou eu. Meu nome é Miguel, respondeu ele, apertando as mãos dos pais. Por favor, entre. Estamos tão felizes em recebê-lo, exclamou a mãe de Rafael, visivelmente emocionada. Dentro da casa, Miguel foi acolhido por um ambiente simples, mas cheio de amor. Fotos de família adornavam as paredes e havia uma atmosfera de alegria e gratidão. Rafael, venha aqui, chamou o pai. O garoto se aproximou tímido, mas com um sorriso radiante. Oi, senhor. Eu sou Rafael, disse ele, estendendo a mão para Miguel. Oi, Rafael. É um prazer conhecê-lo, respondeu Miguel, apertando a mão do garoto. Como você está se sentindo? Estou me sentindo muito bem. Antes do transplante, eu estava sempre cansado e doente. Agora posso brincar e ir à escola normalmente. Meus pais estão tão felizes, disse Rafael, com um brilho nos olhos. Miguel sorriu, sentindo uma onda de emoções. E seus médicos, o que dizem sobre sua recuperação? Perguntou ele. A médica disse que o transplante foi um sucesso e que meu novo rim está funcionando perfeitamente. Eu tenho que tomar alguns remédios, mas estou me sentindo ótimo, respondeu Rafael, animado. Os pais de Rafael, visivelmente emocionados, se juntaram à conversa. Nós somos tão gratos pelo que foi feito por Rafael. Ele estava muito doente e precisávamos de um milagre que no final aconteceu. Graças a Deus, disse a mãe, com lágrimas nos olhos. Miguel sentiu uma profunda sensação de orgulho e gratidão. Estou muito feliz em saber que Rafael está bem. Os pais de Rafael agradeceram repetidamente e Miguel sentiu que estava começando a compreender o verdadeiro impacto do ato de sua filha. Enquanto se despedia da família, Rafael deu um abraço em Miguel, um gesto que o emocionou profundamente. Ao deixar a casa modesta, Miguel sentiu uma mistura de tristeza e orgulho. Ele sabia que sua jornada estava apenas começando, mas cada encontro o fazia perceber a grandiosidade do gesto de Beatriz. Miguel estava ansioso enquanto aguardava seu voo. O próximo encontro exigia uma viagem de avião, já que ele precisava encontrar Lucas, um homem de 28 anos
que vivia em uma cidade distante. A descrição do detetive sobre Lucas era detalhada e preocupante. Um marginal, com um histórico de problemas com a justiça, várias prisões e uma vida de maus comportamentos. Lucas havia recebido o outro rim de Beatriz. Ao desembarcar e seguir para o endereço fornecido pelo detetive, Miguel sentia uma mistura de apreensão e curiosidade. A cidade era pequena e a casa de Lucas era modesta, situada em uma área menos privilegiada. Quando Miguel bateu à porta, foi recebido por um homem com aparência desleixada e um olhar desconfiado. "Você deve ser Miguel", disse Lucas, com um tom de voz rude. "Entra aí." Miguel entrou na casa, sentindo o ambiente pesado. Lucas ofereceu-lhe uma cadeira e os dois se sentaram, um de frente para o outro. "Então, o que você quer saber?" perguntou Lucas, sem rodeios. "Gostaria de saber como está sua saúde após o transplante", disse Miguel, tentando manter a calma e a cortesia. "Minha saúde? Tá tudo bem, acho. Melhor do que antes, pelo menos. Aquela lista de espera é uma piada. Quase morri esperando por esse rim", respondeu Lucas, sem mostrar gratidão. Miguel sentiu uma pontada de desconforto. "Espero que você possa aproveitar essa segunda chance e fazer algo de bom com sua vida." Lucas deu um sorriso amargo. "Segunda chance? Cara, eu só quero sobreviver. Se isso significa que alguém teve que morrer, então que seja. Agora, você parece ter um ótimo emprego, bem pago. Será que pode me ajudar com um pouco de dinheiro?" "Tô quebrado." Miguel ficou estupefato. A audácia de Lucas era revoltante. "Desculpe, mas não posso ajudar com dinheiro. O transplante que você recebeu já é o suficiente." Ao sair da casa, Miguel estava profundamente perturbado. Sentia-se dividido entre a raiva e a tristeza. Por um breve momento, se perguntou se de fato seria justo que o doador pudesse escolher o receptor. Lucas não parecia merecer a dádiva que havia recebido. Ele pensou em Beatriz, na sua bondade, e sentiu uma dor aguda ao perceber que sua generosidade havia beneficiado alguém tão ingrato. Enquanto caminhava de volta ao carro que havia alugado, Miguel refletia sobre o senso de justiça divina. Será que a vida realmente era justa? Ele sabia que não deveria julgar, mas a situação de Lucas o fazia questionar tudo. Ele olhou para o céu em busca de respostas, tentando encontrar algum consolo no fato de que, apesar de tudo, a doação havia salvado vidas, mesmo que nem todas essas vidas fossem dignas do sacrifício. Miguel se preparou com cuidado para sua próxima visita. Manuela, a quarta pessoa da lista, tinha 49 anos e havia recebido os pulmões de Beatriz. A cirurgia tinha sido extremamente delicada, um transplante que havia salvado sua vida e lhe dado uma nova chance de respirar sem dor. Antes do transplante, a vida de Manuela tinha sido um calvário. Ela sofria de uma grave doença pulmonar que fazia de cada respiração uma luta. Cada dia era um desafio, e muitas vezes ela se encontrava confinada à cama, incapaz de realizar até as atividades mais simples. Seu marido, Carlos, estava sempre ao seu lado. Eles não tinham filhos, e tudo o que tinham eram um ao outro. Carlos era um homem dedicado, um trabalhador incansável, e sua devoção a Manuela era comovente. Quando Miguel chegou à casa deles, foi calorosamente recebido. Carlos abriu a porta e o convidou a entrar com um sorriso. "Bem-vindo, Miguel. Por favor, entre." Miguel entrou em uma casa modesta, mas acolhedora, onde o amor e o cuidado eram palpáveis. Manuela, sentada em uma poltrona, levantou-se lentamente para cumprimentá-lo. "Obrigada por ter vindo", disse com um sorriso sincero. "Sua visita significa muito para nós." Miguel sentou-se e começou a conversar com Manuela e Carlos. "Queria saber como estão depois do transplante", disse Miguel, tentando esconder sua emoção. Manuela sorriu, pegando a mão de Carlos. "Estou bem, muito melhor do que antes. Antes do transplante, cada respiração
Era uma luta. Não podia fazer nada sem me sentir exausta. Mas, agora, posso sair, caminhar, aproveitar a vida com Carlos. É um milagre. Carlos concordou, apertando a mão de sua esposa. Somos eternamente gratos. Cada dia é uma bênção e não podemos expressar nossa gratidão o suficiente. Miguel sentiu uma profunda comoção no coração. A história de Manuela e Carlos lhe deu nova energia e entusiasmo. Depois da decepção e frustração da visita a Lucas, esta experiência era um bálsamo para sua alma ferida. É maravilhoso ouvir essas palavras, disse Miguel com sinceridade. Saber que a doação teve um impacto tão positivo na vida de vocês me enche de alegria. Manuela e Carlos o olharam com gratidão. A doação foi um verdadeiro presente para nós, disse Manuela. Somos muito gratos por tudo. Miguel saiu da casa de Manuela e Carlos com o coração mais leve. A história deles de amor e resiliência lhe deu uma nova perspectiva. Ele entendeu que, apesar da dor e da perda, o gesto de Beatriz trouxe luz e esperança para a vida de outras pessoas. Enquanto caminhava para seu carro, Miguel se sentia mais forte, determinado a continuar sua missão de conhecer todas as pessoas que foram beneficiadas. A visita a Manuela e Carlos lhe lembrou que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há esperança e redenção. O próximo na lista era Arthur, um jovem de 29 anos que havia recebido o coração. O endereço levava a uma bela casa em um bairro prestigioso na mesma cidade onde vivia Miguel. Miguel havia memorizado imediatamente o nome da família ao ler a ficha, pois era o mesmo sobrenome do seu caro amigo Mateus. Quando chegou à casa, Miguel tocou a campainha e foi imediatamente acolhido pelos pais de Arthur, que o convidaram para conversar e tomar um café na varanda ao lado da piscina. Miguel estava visivelmente cansado. Havia passado os últimos dias ouvindo as histórias emocionantes das pessoas que tinham recebido os órgãos de Beatriz, e as emoções tinham sido intensas. No entanto, estava cada vez mais convencido de que a decisão de Beatriz de se tornar doadora havia sido um gesto de grande generosidade. Miguel estava até considerando a ideia de criar uma fundação dedicada a Beatriz para promover a campanha de doação de órgãos e conscientizar as pessoas sobre a importância de um gesto tão altruísta que pode salvar vidas. Por um instante ele achou que talvez essa última visita fosse desnecessária, mas, já que estava ali, decidiu ir até o fim. E de certa forma ele realmente queria conhecer o jovem que recebeu um órgão tão importante como o coração. Os pais de Arthur o receberam com preocupação. Miguel tentou tranquilizá-los, dizendo que sua visita em nome do Centro Nacional de Transplantes era apenas uma formalidade e tinha mais a ver com questões estatísticas do que qualquer outra coisa. Arthur, ainda se recuperando, estava presente e cumprimentou Miguel com um sorriso agradecido. "Como você está se sentindo, Arthur?" perguntou Miguel, tentando manter a conversa leve. "Estou me sentindo muito bem agora", respondeu Arthur com um sorriso de alívio. "Houve um período em que a situação era crítica. Eu estava na lista de espera há meses e não conseguia encontrar um coração compatível. Foi um verdadeiro golpe de sorte quando o doador apareceu. Agora, depois da operação, sinto-me finalmente bem." Enquanto Miguel conversava amigavelmente, a mãe de Arthur pronunciou uma frase estranha. "Quando você ligou, na segunda-feira, ficamos preocupados. Pensei que Mateus, o irmão do meu marido, já tivesse pensado em tudo." Miguel não entendeu imediatamente e perguntou: "Mateus?" Ela respondeu: "Sim, o primário do hospital. Foi ele quem nos ajudou a encontrar um doador e nos avisou quando o encontrou." Miguel teve um breve desmaio. Os pais de Arthur ficaram alarmados, dizendo que devia ser um golpe de calor e ofereceram-lhe um copo d'água. Miguel lutou para se recuperar,
enquanto tentava processar a informação chocante. Miguel lutou para recuperar o fôlego, o choque deixando-o ofegante e confuso. Com dificuldade, ele perguntou: "Quando Mateus os avisou, o que ele disse?" A mãe de Arthur, com um olhar preocupado, respondeu: "Nunca vou esquecer aquela noite que mudou nossas vidas para sempre. Mateus nos ligou e nos contou que estava no hospital, aguardando uma jovem mulher que havia sofrido um aneurisma cerebral. Ele sabia que não haveria chance de salvá-la. O fato de conhecer a mulher e saber que ela era compatível para a doação fez com que ele nos informasse imediatamente." Miguel sentiu um novo surto de fraqueza, como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. Ele tentou se apoiar na cadeira, mas a dor e o choque eram intensos. A mãe de Arthur, notando sua agitação, perguntou com uma ponta de curiosidade: "O senhor conhece Mateus?" "Sim." Miguel respondeu, sua voz vacilante. "Conheço muito bem." Ela, aliviada, disse: "Ah, que bom! Porque dentro de alguns minutos ele virá nos visitar. Desde a operação, ele sempre vem checar como Arthur está se recuperando." Miguel sentiu uma dor aguda atravessar seu peito. O pensamento de que Mateus, seu velho amigo, pudesse ter feito algo para obter o coração para o filho de seu irmão era devastador. O choque e a incredulidade se misturaram em sua mente. Ele se levantou lentamente, determinado a confrontar Mateus pessoalmente e descobrir a verdade. A dúvida e a confusão haviam se instalado em seu coração, e ele sabia que precisava de respostas. A ideia de que Mateus pudesse ter interferido de alguma forma era insuportável. Miguel decidiu esperar na casa dos pais de Arthur, sentindo a necessidade urgente de enfrentar Mateus e entender o que realmente aconteceu. Ele estava pronto para a verdade, não importando o quanto ela pudesse doer. Miguel estava em uma ansiedade palpável, aguardando a chegada de Mateus. Quando finalmente chegou, os pais de Arthur e o próprio Arthur o cumprimentaram calorosamente. Mas, ao avistar Miguel, Mateus sentiu um frio na espinha. Sem perder tempo, Miguel agarrou-o pelo braço e o conduziu a um canto isolado do jardim, longe dos outros. "Mateus, você precisa me dizer a verdade", começou Miguel, a voz carregada de tensão. "Naquela noite, você fez tudo o que podia para salvar minha filha? Ou você pensou que seria melhor não fazer nada, já que apareceu uma oportunidade perfeita para o filho do seu irmão?" Mateus ficou em silêncio, visivelmente abalado. Miguel não conseguiu conter as lágrimas que escorriam pelo seu rosto. "Por que você não diz nada? Por favor, me diga que você fez tudo o que podia." Mateus respirou fundo antes de responder. Arthur estava na lista de espera há muito tempo. Ele teria morrido em poucas semanas se não encontrássemos um doador compatível. "Então é verdade. Você não fez nada para salvar minha filha", disse Miguel. Mateus aumentou a voz, a frustração e a dor transbordando. "Miguel, você deve entender que cerca de 15 e 20% das pessoas com aneurisma cerebral morrem dentro das primeiras 24 horas. Entre 25% e 50% das pessoas que sobrevivem à hemorragia inicial sofrem de deficiências permanentes. E 30-40% das pessoas que sobrevivem à hemorragia inicial se recuperam completamente sem danos neurológicos." Miguel estava atônito. "Meu Deus, eu estou falando de salvar uma vida e você me cita estatísticas?" "Eu tentei, Miguel. Eu tentei de todas as maneiras." Mateus defendeu-se, a voz tensa. "E de qualquer forma, eu salvei uma vida, a de Arthur." "E a vida da minha filha? Por que você não a salvou?" Miguel perguntou com um misto de desespero e raiva. "Porque o risco era alto demais. Foi melhor assim", respondeu Mateus, a voz cheia de tristeza. Miguel ficou em choque, sentindo um golpe devastador em seu coração. Agora, ele sabia que seu amigo de longa data estava diante de uma escolha impossível:
tentando salvar 2 vidas e tendo que decidir qual delas salvar. Miguel afastou-se, o coração pesado pela revelação. Ele olhou para Mateus, tentando processar o impacto das palavras que acabara de ouvir. Mateus, com uma expressão de culpa e resignação, falou: Miguel, eu entendo sua dor, mas eu tinha que fazer uma escolha difícil. Arthur precisava desesperadamente de um coração compatível, e eu fiz o melhor que pude. Miguel, com lágrimas nos olhos, respondeu: Mateus, eu sei que você teve que tomar uma decisão impossível, mas Beatriz era minha filha. A dor de perdê-la é imensa, e para mim, ela era mais do que qualquer estatística ou escolha difícil. Mateus baixou a cabeça, incapaz de encontrar palavras que pudessem aliviar a dor de Miguel. Este, então, se voltou para sair, olhando uma última vez para Arthur, que estava distante, inconsciente do que ocorrera. Arthur, Miguel disse em voz baixa, quase como uma oração. Aproveite cada momento que a vida lhe deu. Sua nova chance é um testemunho do amor e da dor que se entrelaçam. Miguel saiu da casa, o vazio de sua perda pairando sobre ele como uma sombra pesada. Enquanto caminhava pela cidade, a dor de perder Beatriz parecia se fundir com o desejo profundo de que sua morte não tenha sido em vão. A vida continuava, implacável e complexa, com suas escolhas difíceis e consequências inevitáveis. A vida de Beatriz não foi em vão. Seu ato de doação de órgãos trouxe nova esperança para aqueles que estavam à beira da morte, demonstrando que, mesmo na dor e no sofrimento, há espaço para gestos altruístas que podem transformar vidas. A jornada de Miguel para encontrar e entender os beneficiários dos órgãos de sua filha revela a complexidade das relações humanas e a importância de encontrar um propósito maior, mesmo nas tragédias. A lição de vida mais poderosa dessa história é a de que nossas ações, especialmente as feitas com amor e generosidade, podem ter repercussões profundas e duradouras. A dor de Miguel é imensurável, mas a gratidão e a nova vida daqueles que receberam os órgãos de Beatriz mostram que, apesar das adversidades, há sempre uma maneira de encontrar sentido e propósito. E aí, gostou da história? O canal Vivências Narradas agradece sua companhia. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o que achou da história. Até a próxima!